É um conflito muito complexo, muito difícil, sabe, expressões simplórias, rasas, estão muito longe de poder resolver o problema. Só para vocês terem uma ideia, não é? No século XIII a.C., século XIII a.C., segundo a maior parte dos estudiosos, o povo, a nação judia, já estava sofrendo o constrangimento de diásporas, de humilhação, de terem sido banidos da sua terra, de terem desfeito seus laços, porque essa é a data do Êxodo. Moisés. Né, liderou uma insurgência contra o Egito e libertou de século de escravidão a nação judia. Eles então voltam para a terra prometida, que está ali ao derredor, daqui a pouco eu vou mostrar o mapa, ao derredor de Jerusalém, não é? Mas também Belém, onde nasceu Jesus, enfim. Isso é. Então veja bem de onde vem, ou você irresponsável, que está aí cheio de razão, sabendo de tudo, sem parar um minutinho sequer para olhar as coisas, de maneira a resolvê-las. Sabe, isso aqui não é Corinthians e Palmeiras, para a gente ficar com torcida imbecil, porque a humanidade, nesse momento, tem uma urgência. Qual é? 2.200.000 pessoas de carne e osso, que podiam ser sua mãe, seu pai, seu filho, seu avô, estão levando bomba, porque meia dúzia, para não dizer exatamente o número, 40.000 militantes do Hamas utilizam a linguagem extrema da violência e do terror para exercitar a sua luta por independência e por território. Então, por favor, não é, se zangue comigo, mas ouça. Isso aqui não é briga de Corinthians contra Palmeiras. E um país como o Brasil tem obrigação, e a opinião pública internacional tem um papel central para fazer. A urgência é bombardear uma população que está fechada, cercada. 2.200.000 pessoas estão cercadas e levando bomba. Mais de 7.000 bombas já foram feitas, mais de 3.000 prédios já foram destruídos, mais de 3.000 pessoas já foram dadas como mortas, fora as pessoas cujos corpos estão embaixo dos escombros dos prédios. E essas 2 milhões de pessoas, 1 milhão delas estão com 24 horas, mais 24 horas, obrigadas a sair das suas casas, sabe, correndo, sem saber se vão poder voltar, se vão levar seus pertences, nada, para se espremer no lado sul. Estou falando da faixa de Gaza. Deixa eu dizer para vocês o que é a faixa de Gaza. São 40 quilômetros por 10, 363 quilômetros quadrados, com 2.200.000 pessoas vivendo ali. Isso, se pegar a cidade de Gaza, que está ali no norte, onde agora está essa ordem fascista de sai agora ou vai morrer todo mundo, ou aguenta as consequências, numa punição de gente civil, de inocentes, mais de 1.000 crianças palestinas já morreram, mais de 1.000 crianças, porque corretamente Israel, se defendendo, tem todo o direito de se defender, e quer enfrentar o Hamas. Só que optaram por esse caminho, e aí não é o povo de Israel, é o governo de ultradireita deste pária internacional que é o senhor Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, que inclusive já devia ter renunciado, porque o Hamas entrou nos centros nevrálgicos da inteligência israelita, que é afamada no mundo como uma das mais sofisticadas e profissionais estruturas de inteligência militar do mundo. Como é que os militantes, os guerreiros ou os terroristas, que chamem como quiser, porque aqui o que importa é o substantivo, não é o adjetivo. Não é? O que importa é o substantivo, e o substantivo é negar a violência. Bom, eu estou com essa opinião, tenho aqui uma série de fatores, mas eu dizia para vocês que o assunto remonta ao século XIII a.C., se nós tomarmos a diáspora dos judeus, o sofrimento da nação israelita, dos hebreus, por Moisés. Mais recentemente, vejam bem, o meu nome, Ciro, foi dado pelo meu pai, historiador, em homenagem ao libertador dos judeus no século V. No século V a.C., de novo, a nação hebreia, os judeus, os israelitas, estavam de novo expulsos da sua terra e escravizados pela Babilônia. Pois bem, veio um rei persa, que hoje é o Irã. Vamos prestar atenção nisso. Isso tem a ver, porque a saída dessa confusão só vai ser pelo caminho da história e pelo caminho do direito internacional.
E eu estou fazendo um pouco de história de tradição para logo mais falar no direito internacional. Pois bem, Ciro, o Grande, é o único gentio, ou seja, não judeu, que é citado como uma espécie de Messias pela Bíblia. Ele era um iraniano, um rei do Irã, o rei da Pérsia, e libertou os judeus da escravidão dos babilônios. Então, século 3 a.C., os judeus já estavam sofrendo. Século 5 a.C., os judeus já estavam sofrendo, não é? Diásporas e separação. Mas essa confusão atual tem a ver com a última forma de sofrimento e de diáspora dos judeus e dos palestinos, em função do desenho que as Nações Unidas, a ONU, deu para essa questão numa Assembleia Geral, a segunda Assembleia Geral, presidida por um grande brasileiro, Oswaldo Aranha, que fundou o Estado de Israel e, no mesmo ato, na mesma resolução das Nações Unidas, fundou o Estado da Palestina, independente, e definiu os seus respectivos territórios. Essa é a base da confusão que nós estamos vivendo hoje. Ou nós entendemos isso do ponto de vista da história, das tradições, inclusive religiosas, e do direito, ou ficará essa torcida imbecil que hoje, por exemplo, um grupo de fanatizados foi fazer protesto em Londres, na porta da BBC, reclamando que a BBC de Londres está fazendo uma cobertura razoavelmente equilibrada do conflito, sendo uma estatal britânica. Para vocês verem o nível de fanatismo, o nível de violência. E aqui no Brasil a mesma coisa.